Saudações a todos. Começa mais um episódio do programa, não, do nosso podcast Acácia Cast, o canal, né, da maçonaria alagoana. Estamos aqui hoje com um convidado altamente especial, não é isso, Everson? É isso aí, meu irmão Mazola. Nós estamos aqui e convidamos uma autoridade, né, da maçonaria alagoana. Ele que é filho da nossa saudosa Noélia Lessa e do senhor Geraldo Melo Santos. Ele tem 69 anos de idade, inclusive completou recentemente. Ele é pai da Carolina Lessa e da Mariana Lessa. É esposo da nossa cunhada, Maria Helena Russo Lessa. Atualmente ocupa o cargo de grão-mestre do Grande Oriente do Brasil e é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Estamos falando do nosso irmão Otávio Lessa Geraldo dos Santos. Parabéns, meu irmão. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Eu que agradeço essa possibilidade. Eu acho que, ainda mais de enaltecer, quando a gente fica assim, junto com os familiares, né? A família que a gente formou, a gente luta sempre na própria maçonaria, sempre pela família. Eu acho que é a primeira luta que nós estamos tendo internamente para que a gente possa desenvolver da capacidade dos obreiros a possibilidade dele melhorar como homem, como irmão, como filho, como pai, como, sabe, como avô, que seja. Ou seja, essa é uma das finalidades que a gente se envolve com a maçonaria. Existe essa preocupação latente e não vem de agora, vem de 1700, né? Ou seja, centenária aí, Sim, sim. e a gente só tem que dar continuidade para que os que vêm aí atrás já peguem o caminho mais leve do que a gente está pegando ainda. Óbvio que no passado ainda era pior, mas agora com esses meios de comunicações que nós temos, a gente tem certeza que cada dia que passa mais a gente está se aproximando da sociedade, se aproximando dos interesses dela. As ações sociais ela está sendo mais caprichada no sentido de atender realmente aqueles mais necessitados. E esse é o caminho e esse é o ensinamento que a maçonaria dá para a gente. Que maravilha, maravilha. E exatamente essa é a finalidade da gente dizer para o povo, dizer para os nossos ouvintes que nós somos famílias. A maçonaria era uma grande família, inclusive porque a gente se trata como irmãos, né? Irmãos, cunhados, sobrinhos, e essa é a finalidade que o irmão acabou de falar. Mas deixa eu, só para a gente iniciar o nosso bate-papo, que é um bate-papo muito bom, falando sobre maçonaria de uma forma diferente, né? A gente aqui hoje está trazendo o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, uma potência regular, né? Centenária, uma potência que tem história dentro do Brasil, né? E não poderia deixar de perguntar para o grão-mestre qual foi o maior desafio que você já teve ocupando o cargo de grão-mestre. Rapaz, olha, o maior desafio, ainda estou tentando vencê-lo, né? A gente ter, no primeiro momento, a parte física. Hoje a gente não tem um Grande Oriente, vamos dizer assim, nem em tamanho, nem em localização que possa efetivamente dizer o que representa o Grande Oriente do Brasil. E Alagoas não pode ficar atrás disso. Nós estamos lutando, eu acho que esse ano já conseguimos o espaço, estamos avançando, parte da obra já está encaminhada, a gente está lutando com os irmãos e com ideias para que a gente possa arrecadar e terminar até o final do ano, a gente possa estar em outro local, que vai ser aqui no Farol, ali na rua do Arthur Ramos. E é o primeiro desafio. O segundo desafio é a gente quebrar a parte negativa que ainda existe das pessoas que não conhecem maçonaria e nem quer conhecer, e elas ficam divulgando coisas, usando o linguajar novo, os fake news da vida que tem hoje nos nossos dias, né? E isso é muito ruim, porque além de atrapalhar as ações, algumas ações sociais, porque você perde aquelas pessoas que poderiam ajudar, ter o interesse de ajudar, porque está vendo que vai acontecer alguma coisa, mas aquilo desestimula, porque sempre, quando o ser humano ele pega muito mais fácil a parte negativa do que querer escutar a positiva e tentar estudar se aquilo é verdade ou não. A gente tem essa característica do ser humano e a cultura do brasileiro. Eu não sei se em outros países funciona desse jeito, mas eu sei que os programas que dão mais audiência é os que tem problema, o que tem crime, o que tem é uma audiência assustadora. Então, esse é outro desafio, né? A gente desmistificar. Então, nós estamos vencendo. Hoje nós estamos aqui
para vencer isso, através de vocês, da comunicação, que é um fator que a gente acha que é fundamental e essencial, senão a gente consegue avançar. O terceiro desafio que a gente tem muito forte, e eu queria parabenizar até as fraternas, que a gente chama, como a gente chama as cunhadas lá no Grande Oriente, a gente conseguiu duplicar em um ano a quantidade. Ainda é bom? Não. A gente ainda tem que botar muitas mais mulheres. Não é só fisicamente, é que ela entenda que a participação dela com o esposo dela nas lojas, que ela vai poder ajudar, ela vai estar junto, até para facilitar o diálogo das pessoas, das famílias, porque às vezes, como tem maçons mais, vamos dizer assim, mais dedicados do que o outro, e que às vezes quer ir numa loja na segunda, na terça, na quarta, quer ir em outra, e fica como é que fica? A mulher às vezes, meu amigo, você vai viver só de maçonaria? Não dá. Mas se você envolvê-la e você levar para que as ações, ela veja a ação da loja do esposo dela, do irmão, nosso irmão, e vai participar, ela efetivamente vai trabalhar na própria loja e depois dentro do próprio Grande Oriente, que é a proposta nossa, é que se a gente juntar todas as lojas, a gente possa fazer sempre uma ação social onde a gente possa ter peso para exatamente que a imprensa se interesse naquilo que a gente está fazendo. Então, esses 3 pontos são os pontos básicos do nosso, vamos dizer assim, plano de gestão, que eu chamo, plano de gestão. E o outro é aumentar o número de obreiros. São 4 pontos, esses 4 pontos que a gente precisa. Então, nós estamos fazendo um desafio com os nossos irmãos do Grande Oriente. Os veneráveis de cada loja, né? Vou explicar. Os veneráveis é o que comanda a loja maçônica, que é chamado loja ou oficina. Sim. Então, este comandante lá, a gente tem uma reunião mensal onde a gente conversa os assuntos e todos eles são resolvidos por maioria. Ou seja, não sou eu que decido, não é Há uma democracia, uma né? democracia. Maravilha. Eu gostando ou não gostando, se a minha ideia não for aprovada, ela vai ser feita onde venceu a maioria. Para que a gente possa. Acertou todo mundo, errou todo mundo. Que maravilha. Então, são coisas que é uma tentativa, mas eu acho que é o caminho de você mudar um pouco a cultura até interna nossa. Sim. E o grande desafio, que aí eu pego todo mês, né, nessas reuniões, é que eu digo o seguinte, cara, a gente pode e deve, a gente pode todo ano dobrar o número de obreiros. E o grande desafio que eu sempre levo para os irmãos, óbvio que eu não estou conseguindo, porque é uma questão cultural os 100%, mas digo, poxa, não é possível que cada irmão que está aqui nessa loja hoje, você tenha um período de 1 ano para trazer um obreiro. Se eu tenho hoje 500 obreiros lá no Grande Oriente, o ano que vem eu tenho 1.000. E o outro ano é 1.000, entendeu? Entendi. E a gente vai fazer isso. Agora, não é fácil, porque é uma coisa cultural. Ainda tem irmãos que não consegue se ambientar dentro do seu trabalho, dentro da sua família, dentro da sociedade que você vive. Será que você, em 1 ano, você não pode trazer uma pessoa? E não tem uma predisposição, né, para puxar esse outro irmão, né? Então, esse desafio a gente aumentou. Nós aumentamos, a gente estava na faixa de 5%, 6%, aumentamos para 23% o número de obreiros, mas está muito aquém. Sim. A gente quer 100%. O desafio é 100%. Óbvio que eu sei e a gente estimula e luta por isso, mas a gente sabe que o processo mais difícil da gente conviver são as mudanças culturais. Quando você tem uma cultura daquela de ficar esperando que as coisas aconteçam, as coisas demoram mais. Ficam mais travadas. Estão mais travadas. Então, esse nosso plano de gestão são exatamente atacar isso aí, porque a nossa ideia é que a gente, quando terminar a nossa gestão, a gente possa dizer, olha, nós temos uma parte física que a gente tem com dignidade, nada de luxo, nada absurdo, até porque também não tem dinheiro. Então, mas que a gente possa receber as pessoas, receber os irmãos, fazer, vamos dizer, as comemorações, as coisas que sejam necessárias, né? É fundamental isso.
o que a gente avançar culturalmente também é muito importante, né, nessa proposta. O envolvimento das mulheres, as mulheres, sim, do que a gente tinha e o que a gente tem. Hoje a gente conseguiu dobrar, né? A gente também tinha poucas. Ainda tem algumas lojas que ainda não abriram as suas fraternas, né? Mas aos poucos a gente está conseguindo quebrar isso e envolver. Maravilha. E o grande vamos dizer, chamativa é exatamente você vai acompanhar o seu marido. Sim. Verdade. Então, você fica chateado às vezes porque ele sai 2 vezes, 3 vezes à noite, vai para uma loja, você vai estar junto, cara. E quando ela for em outra loja, é tão importante como na dela, porque ela vai lá, outra aí, mas por que a esposa do irmão da loja tal veio para aqui? Por que você não vai? Ou seja, esse desafio diário que a gente está tendo, essa quebra de paradigma com relação a este avanço, é importantíssimo. E eu acho que se a gente deixar um legado de avanço, não importa o tamanho dele. A gente luta pelos 100%, mas a gente quer que, pelo menos, a gente vá dando um passo para frente. A gente não pode nem parar, nem voltar. Sim. Agora, para frente, esse passo vai vai ser evoluindo, sempre né? vai evoluindo. Essa é a proposta que a gente está Que querendo maravilha. implantar. Eminente grão-mestre, como anda a relação do colegiado, né, das potências, com os grão-mestres, né, como o nosso Jorginho, com o Carlyle também, que é do Goal? Como anda a relação aí entre os grão-mestres aqui de Alagoas e os projetos futuros? Mas eu acho que não podia estar melhor. A gente está sempre que pode, a gente está junto, né? E a gente está lutando com os mesmos objetivos, né? Como eu digo sempre, converso muito com o Jorginho, a gente é maçonaria uma só. Um só. Entendeu? O que a gente tem que lutar, a gente não pode estar um separatismo, remando né? para o lado direito ou para o lado esquerdo, para o lado esquerdo. Não, pelo contrário. A gente tem que nos ajudar cada vez mais, unir. E o nosso clima em Alagoas é muito bom, cara. É muito bom. Eu sei que alguns estados têm problemas internos. Tem problemas. Nem imagina de potência para potência, né? Tem São Paulo, que teve problemas no caso do Grande Oriente. São Paulo, a Bahia, a Paraíba, Ceará. Hoje já está sendo arrumado, mas são coisas que atrasam a evolução. Na hora que quebra, e por motivos que às vezes na minha cabeça nem consigo aqui imaginar. reina uma harmonia, né? Consegue ter uma harmonia. A harmonia aqui é total. Bacana. A gente está sempre junto, sempre fazendo as coisas num único objetivo. E eu me casei muito com a proposta do Jorginho e a gente se entende numa facilidade enorme. E eu até assisti aqui o programa junto com ele. O episódio, né, fantástico, que ele foi. participou, né? Foi muito bacana. Mas é ótimo, aqui está tudo sob Que controle, maravilha. nada. O irmão Mazola falou como se encontrar a harmonia, né, das potências, e as pessoas às vezes não entendem o que são de fato as potências, porque a gente está falando do GOB, no episódio passado a gente falou da Glomeal, e essas potências é importante que a gente diga que são organizações diferentes, mas com um objetivo único, né? O GOB, por exemplo, a gente queria entender o que é o GOB, que é o Grande Oriente do Brasil, né? Como foi que ele apareceu, qual a importância do GOB. A gente falou um pouco da Glomeal, o Jorginho falou da estrutura e tal, mas assim, é importante que o senhor fale um pouco do que é o Grande Oriente do Brasil, para as pessoas entenderem. Olha, o Grande Oriente do Brasil é uma potência, também a única de conhecer por dentro, é o Grande Oriente, que é a que eu participo. As grandes lojas eu tenho relacionamento com os grão-mestres. Fraternais, né? E aí a gente conversa sobre o assunto, a gente vê que está na mesma direção. O Grande Oriente, ele vem desde do Império. Na verdade, Dom Pedro foi que fundou, quando ele viu que passaria a ser república e precisava ter sentido de república. E naquele momento, ele já era maçom, e aí ele criou a maçonaria. E a maçonaria, na verdade, ela foi onde deu o avanço maior com relação até o nosso sistema de governo, onde a gente tem o mesmo, na verdade, o governo era todos maçons, José Bonifácio, o Marechal Floriano, o Deodoro, eram maçons. Ícones, né, da maçonaria, inclusive. Da maçonaria. Então, o que aconteceu? Hoje, o sistema republicano nosso, ele veio
de maçons. Sim. E a maçonaria, no nosso Grande Oriente, ela funciona exatamente como a República aderiu à ideia da maçonaria. Poder executivo, legislativo e judiciário. Um sistema de tripartição, né? Isso. E a gente tem Ministério Público, a gente tem Tribunal de Contas, a gente tem Justiça Eleitoral. Que maravilha. Tudo isso a nível estadual e a nível federal, né? A gente tem, cada estado tem a sua jurisdição dentro do próprio estado. Quando a coisa não é resolvida no estado, é a mesma coisa do mundo, nosso mundo, que a gente chama profano, mas o mundo que a gente vive, Sim, né, sim. profissionalmente. Sim. A gente tem até o Supremo Tribunal Federal, com 11 membros. Então, onde decide as questões maçônicas que não foram resolvidas nem a nível estadual e passou, vamos dizer assim, para nível federal e vão exatamente para esses ministros, que a gente também é chamado de ministros. É tudo, a relação é perfeita com relação com o nosso mundo real. Sim. Da República, né? E eu acho que nós temos, cada estado tem um grão-mestre, o Distrito Federal também tem um grão-mestre, e nós temos o soberano, que é o grão-mestre geral, que ele vamos dizer assim, ele controla como se fosse o presidente da República. Sim. Né? Então, a coisa funciona assim. Nós temos os deputados federais, para você ter ideia, o Grande Oriente do Brasil tem 1.200 deputados. Nossa. Lá em Brasília, a estrutura é enorme lá. Então, a gente precisa ter certeza que esses ensinamentos, até pelo todo essa gama de divisão da própria República, a representatividade da maçonaria, ela passa a ser de uma responsabilidade enorme e perfeita no sentido de o que a gente, pelo menos a nossa Constituição, e até a nossa Constituição, nós temos Constituição maçônica, Sim, nós sim. temos leis maçônicas federais, estaduais, ela tenta, e cada dia mais, ela exige que a gente tenha os poderes harmônicos, mas independentes. Na maçonaria, a coisa está funcionando, de certa forma, dentro do esperado pela legislação. No nosso mundo, a gente tem alguns senão com relação à realidade, um poder depois extrapola e tal, e vai e volta. Mas a maçonaria, pelo menos o Grande Oriente do Brasil, está bem representado pelo nosso soberano, Ademir Cândido, que é uma pessoa muito experiente, tem muitas, além de liderança, ele tem um carisma de agregação. Isso é muito importante, porque quando a gente chega e vai discutir os assuntos a nível federal, a nível de Brasil, a gente tenta, e ele age também dessa forma, é a forma de aprendizado que eu estou tendo, mas lá também é democraticamente. Quando a gente vai discutir determinados assuntos, é feita a reunião com os grão-mestres, são colocados os assuntos, e a gente tem um tipo de votação para colocar ou tirar alguma coisa, mas funciona democraticamente. Eu acho que, mais ou menos, a grosso modo, a maçonaria, o Grande Oriente do Brasil, desta forma, e a gente tem o mundo, as grandes lideranças do mundo, elas têm um peso maçônico muito grande, né? A gente percebe, por exemplo, os maiores, a grande quantidade de presidentes dos Estados Unidos, se eu não me engano o percentual, mas é em torno de 85% a 90% eram maçons. Eram maçons, verdade. Entendeu? Então, a gente vê a força da maçonaria com relação a trazer para a sociedade pessoas capacitadas, pessoas que possam contribuir, né? E a gente está sempre no Grande Oriente ligado nisso, até na possibilidade, quando abre um espaço que a gente seja solicitado da maçonaria, um representante, por exemplo, na área, vamos dizer, na área de policial. Sim. Tá? A gente faz uma reunião, aqueles irmãos que têm a experiência, que têm a característica da área, os nomes vão ser colocados na mesa
E se a gente tiver que fazer uma indicação para o prefeito, para o governador, quem quer que seja, a gente pode errar, mas ela vai ser democrática e vamos apoiar, não politicamente porque é amigo de A, B ou C. Ele vai ser escolhido pela votação como a melhor pessoa que a gente poderia, naquele momento, escolher. Que aí na parte formal, eu brinco muito. Gente, a gente tem uma responsabilidade muito grande, principalmente hoje em dia. A gente precisa que, quando indicar, aí eu digo assim, a gente só tem uma bala, a gente só pode dar um tiro. Sim. Eu não posso indicar errado. Verdade. Porque na hora que você indica, a gente vai perder o maior patrimônio que a maçonaria brasileira tem, que é, e as instituições hoje estão carentes, é credibilidade. O importante é que a maçonaria tenha esse zelo, né, de selecionar irmãos de fato, que estejam capacitados, né, para exercer tal função. Isso. É verdade. Gente, a gente pode errar se der um acidente de percurso, que você não pode, vamos dizer assim, avalizar a pessoa como um todo. Sim. Mas a história dele mostra quem é ele. Então, se você está apostando, você está apostando numa pessoa. Então, se aquele espaço foi dado, a gente não pode perder a credibilidade. Por quê? Porque na hora que você apresentar uma pessoa que for totalmente, vamos dizer assim, diferente daquilo que é proposto, você perde a sua credibilidade nos espaços que venham a seguir. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de indicar qualquer pessoa em qualquer área da saúde, área da educação, área da segurança pública, o que for. Onde tiver espaço, nós vamos estar juntos, sabe? Porque a gente precisa ter participação na sociedade. Se a gente quer avançar, a gente tem que participar. E é importante que, como o senhor falou, que a maçonaria é uma pluralidade de irmãos. E existem irmãos das mais diversas, tanto de religiões, das mais diversas profissões. E isso que faz a maçonaria crescer ainda mais. E algumas pessoas entendem que maçom é aquele conjunto de irmãos que para determinada função, e não é. Existem maçons, até o meu entendimento pessoal, em todos os cantos da sociedade. Todas as áreas. Desde a presidência da República, como o senhor falou, até o militar. Exatamente. E isso é o que é importante e faz com que a sociedade cresça. Exatamente, né? Vamos falar um pouquinho aqui dos mitos, contos e mistérios populares, né, que assombram e assolam o mundo maçônico. Que é engraçado que muita gente, às vezes, tem pessoas tão tradicionalistas nos mitos que passam na frente da loja, como a gente estava comentando aqui em off, né? Que se benze e fala o sinal da cruz. E se você fala que é maçom, e nós tivemos aí um mal-estar. Repreende. Nós tivemos, grão-mestre, eminente grão-mestre, tivemos um mal-estar com a Igreja Católica um tempo desse atrás aí, que foi expedido um documento para todas as sedes católicas do Brasil e do mundo, que não poderia ter maçom em missa. E se tivesse, o padre identificasse, ele tinha que botar a pessoa para fora. Enfim, como é que o Gobi está trabalhando em cima desses mistérios todos, para quebrar, né, o gelo, como a gente está fazendo aqui, essa quebra de paradigma, de mistérios populares que as pessoas têm de nós? Olha, a gente está exatamente buscando isso. A gente não começou nem pela católica, por exemplo, eu tive uma experiência, teve uma experiência em Maribondo, onde a gente convidou o pastor da igreja do lado, tá entendendo? Maravilha. Para desmistificar exatamente como você colocou bem. Gente, a coisa primordial dentro da maçonaria é que a pessoa não seja ateu. Mas qualquer religião que ele queira é uma religião dele, é uma opção dele. Ele acredita em Buda, o outro acredita em Alá, o outro acredita no católico, o outro no protestante. O que a gente não entende como uma coisa aceitável é você achar que não existe um ser superior. É por isso que ela funciona no Grande Oriente como a gente chama, grande arquiteto do universo. Porque aí com isso você está englobando todas as religiões. Exatamente. Eu não estou separando A, B ou C, entendeu? E isso a gente está fazendo, e quando a gente está agora fazendo algum encontro, a gente chama com uma pluralidade enorme todas as pessoas envolvidas na sociedade. E este ano eu tive a oportunidade, vou até comentar, nós criamos uma comenda do Grande Oriente do Brasil, que não tinha. E essas comendas, neste momento, foi em agosto do ano passado, o Jorginho até participou, nós distribuímos exatamente para 5 pessoas da comunicação. Da comunicação. Então, por quê? Porque, primeiro, para premiar aquelas pessoas
que já fizeram trabalho não que fosse ligado só à maçonaria, né, que é uma coisa que a gente está desbravando, mas que ele fosse importante no meio de comunicação. Isso é que é importante que a gente estava querendo. Então, a gente teve a Floraci Cavalcante, hoje eu estou com medo de errar o nome, Floraci, a gente teve o Gilvan, da Gazeta, o Gilvan, a gente teve da TV Pastor faz aquele programa grande, o Douglas? Não, caramba, isso é ruim quando você fala o nome que você peca, né? Acontece, você peca. E teve, a gente chamou o Carlos Conte, que é um cara que ele não é da imprensa, mas ele faz treinamento para a pessoa aprender a falar melhor. É um trabalho excelente, inclusive. Um trabalho excelente. Né? E eu estou esquecendo, o que eu estou esquecendo agora é só o da Pajussara, que ele faz o programa de manhã, de manhã. O Wilson Júnior. Wilson Júnior. Eu acho que eu não esqueci ninguém. E cada ano nós vamos estender e fazer, vamos até, neste primeiro ano, como foi a abertura, a gente botou 5, mas a partir do ano que vem só vão ser 3. Ou seja, e essa escolha a gente vai escolher quem a gente acha que, também democraticamente, quem é que a gente, no primeiro momento, até por a proposta de gestão de avançar, então não poderia ser diferente que não fosse as pessoas do meio de comunicação. Sim, a gente pensava exatamente, foi nisso aí. Agora nós vamos, esse ano que vem, a minha proposta não é que seja vencedora, que a gente vai botar isso para ser votado, seriam pessoas que efetivamente já fizeram algum tipo de ação em parceria com o Grande Oriente, que a gente possa premiar aquela pessoa no sentido de acreditar na gente. Sim. Então, aqueles que acreditam no primeiro momento, eu acho que a gente tem que homenagear, e eu digo mesmo, se quiserem me homenagear, faça homenagem em vida. O cara tem que fazer em vida. Lógico, depois que morreu, não adianta mais, já foi. Já e a gente tem que ter esse compromisso, e no mês de agosto, com certeza, a gente vai fazer essas premiações com relação ao público que nós vamos desenvolver esse ano. Bacana. O irmão Mazola falou aqui sobre esses mitos, né, de católico não poder entrar na maçonaria e tal. E a gente sabe que, historicamente, a Igreja Católica, infelizmente, viveu uma história de conflitos com a maçonaria. Como é que o Grande Oriente do Brasil hoje vive esse processo de apaziguamento? É uma ideia recíproca? Maçom não recebe católico, católico não recebe maçom? Desse processo. Não, eu acho que esse foi problema, isso já veio, isso aí é muito antigo. É muito antigo, né? 1700, 1800, onde, a minha visão, né? A minha visão é que naquela época, quem construía as igrejas, até para o público entender, maçom quer dizer pedreiro. Então, a função de pedreiro em francês é maçom. Então, esses maçons, eles construíram as igrejas católicas da Inglaterra, da Europa inteira. Sim. Né? E como é que aqueles templos demoravam, sei lá, 4 anos, 5 anos, 6? Teve igreja que demorou 10 anos. E a minha visão. Aí tinha um papa na época que começou a ficar preocupado, porque os maçons iam para alguma, por exemplo, vamos ver que fosse abrir aqui para você entender melhor, uma igreja em Delmiro Gouveia. O cara ia fazer 5 anos lá. Ele constituía família, ele levava, todos eles eram pedreiros, ou ajudante deles, para construir o templo, né? E começou a ver as comunidades maçônicas, né? As comunidades, na cidade tal, cidade tal, cidade, e a igreja começou a ficar preocupada. Será que isso aqui vai fazer sombra na nossa igreja? E até então detinha um monopólio, né? Total, né? A igreja era uma potência, mandava até no jeito, cara. Sim. Tinha que ouvir o Papa, tinha que aquela coisa toda. Então, isso foi o divisor de águas. Tanto é por essa simbologia que a gente tem, a proposta de como é que se conhece o maçom, por toque, sabe, dependendo da evolução do maçom, para saber que nível você está, o que não está, que é uma coisa que só quem entra na maçonaria que vai poder ir a fundo nisso. Isso foi criado, existe realmente esse tipo de sinais que existia, porque na época, se você não fizesse, você ia morrer. Quando descobriam que era maçom, eles tinham, na época dos templários e tudo, era uma missão de, olha, quem é esse aí? E começou essa perseguição muito grande. Houve um processo de Foi por isso, né? desse esconderijo,
Por que que a maçonaria ela ficou, era só de homens? Primeiro, para preservar a família. Entendeu? Por quê? Porque se houvesse uma coisa e matasse a mãe, e hoje até hoje funciona assim. Mãe é mãe. Mãe supera qualquer dificuldade. Quem ia tomar conta da família? É a mãe. Então, essa visão masculina de quem ia fazer o confronto, para quem ia até também pela força física, teria que ser o homem. Então, as coisas ficavam no esconderijo com relação a haver uma abertura naquele momento, naquela época. Não podia ter abertura porque você era perseguido. E na verdade, podia ser até morta a família e tal, porque essa crença, na época, os religiosos, os bispos, o papa e tal, foi difundido isso e a coisa pegou. E depois disso, obviamente, as coisas foram modificando, mostrando que, pelo contrário, a gente não está preocupado, a maçonaria, com religião católica ou protestante, que qualquer que seja. Aí começou a entrar maçons que não eram católicos, eram protestantes, né? Sim. E aí foi quebrando o gelo com relação à visão da Igreja Católica com relação à maçonaria. E aí o tempo está evoluindo, hoje você tem assuntos aí na internet, quem quiser pesquisa e não pesquisa. O que a gente precisa, e onde a maçonaria se diferencia um pouco das religiões, é porque, na minha visão, por exemplo, você chega em qualquer templo, ele está lá aberto, você entra, você não precisa ser vamos dizer, da religião ou não, você vai... aliás, eu já fui a quase todas, todos que eu vou de curiosidade. A diferença da maçonaria é que a maçonaria, para você entrar, você tem que ter uma indicação. Essa é a grande diferença. Ali você tá anônimo, numa igreja, num templo, numa coisa qualquer. Na maçonaria, você vai ter que ser iniciado por algum, que a gente chama sempre do padrinho. Tá? O padrinho levou você. Então, essa iniciação, na verdade, é que faz o que a gente que pretendia na época, e a gente hoje, obviamente, não com aqueles motivos do passado, mas com o motivo do passado, era para saber se o cara era... vamos dizer assim, de confiança, sim, né? Hoje em dia você mantém essa tradição no sentido de tentar botar as melhores pessoas para dentro das lojas. E certamente em razão disso a maçonaria adotou regras e procedimentos para a admissão dessas pessoas, né? Isso. Então a gente hoje, quando você faz qualquer pesquisa por nome que foi indicado por uma pessoa, essa pessoa vai ter um mínimo assim de pessoas que possam avalizar ele, tá? Para que a gente possa purificar no sentido de ter as pessoas melhores. Não são as pessoas, vamos dizer assim, mais preparadas ou intelectualmente melhor, não. Pelo contrário, o que a gente entende é que a filosofia da maçonaria é que vai dar força para você ser uma pessoa melhor, para você se superar, para você ser o melhor pai, você ter uma melhor qualidade de estudo, que os irmãos possam lhe ajudar. Se você tem um negócio, você possa contar com as pessoas, com os irmãos, com as cunhadas, com os sobrinhos, para que possa se envolver em possíveis problemas que você tenha. Ou seja, é uma grande irmandade que se fortalece entre nós mesmos, no sentido, mas sempre, qual é a grande visão? Sempre para o melhor, para tentar ser o melhor. É isso que a gente tem que passar para a sociedade, é isso que a gente está divulgando e é isso que a gente está querendo. A gente nós como pessoas, nós sermos melhores e você passar para o seu filho, você passar para a sua mulher, você passar para a sua filha, passar para os seus parentes, passar para os seus vizinhos e ficar patente nas suas ações que você, do que você entrou e até o momento que você está vivendo, as pessoas possam dizer, puxa vida, essa pessoa não era um cara ruim, mas ele agora está melhor. É que seja visível a melhora pessoal e a melhora que você vai transmitir para a sociedade para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Essa é a grande luta que a gente precisa ter. A responsabilidade que a gente precisa ter e a credibilidade, que aí eu bato nessa tecla, porque a gente está vivendo momentos hoje que as instituições estão perdendo a credibilidade. E a gente não pode perder esse patrimônio que a maçonaria tem, que se chama credibilidade. Uma das coisas. Mas a credibilidade, como a gente sente uma fragilidade enorme hoje,
sobre esse parâmetro de credibilidade, é onde a gente tem que evoluir. Sim. E a gente se evolui quando a pessoa e as pessoas estão vendo que o que você está fazendo, o que você está querendo, você pode até não conseguir, mas que você está lutando com dignidade, sabe, com honestidade, com transparência, da melhor forma possível, transmitindo o de melhor. E o exemplo que sempre diziam nossos pais, o exemplo de casa, como é, vai à praça, Sim, né? Vai à verdade, rua, né? É verdade. Então se você mostra que a pessoa evoluiu na família, eu não tenho dúvida que ele evoluiu no trabalho, ele evoluiu como ser humano e na sociedade. Que é o que a gente chama dentro da maçonaria de desbastar a nossa pedra bruta, né? Que nós somos É uma uma pedra evolução, bruta, né? né? E o mais legal da maçonaria que eu vejo é isso que você falou, filosoficamente, de bastar a pedra bruta. E uma coisa importante que o ser humano, uma grande parte ainda não percebeu. Gente, a gente vai ter 100 anos e cada dia você tem que aprender uma coisa nova. De É verdade. verdade. Entendeu? Ninguém é suprassumo de absolutamente nada. E às vezes você tem o ensinamento das pessoas mais simples, que pela visão, daquele momento, daquele assunto que ele entende, ele bota para você um ensinamento que você chega, puxa vida, ele está tão perto de mim e eu não conseguia ver. Mas é esse envolvimento. E é o envolvimento, uma coisa, como eu acredito também em energia, aliás, acredito porque nós somos energia. Sim. Aqui é energia, né? Então, quando você participa das nossas sessões, eu sinto que eu sou que nem uma bateria. Eu saio mais forte do que eu entrei para enfrentar a semana, entendeu? Verdade. Então, até quando eu estava de venerável a minha origem da perfeita amizade, alagoana, eu fazia sempre reuniões na segunda-feira. E continua na segunda. Porque era meu carregamento da minha bateria para a semana. Maravilha. Gente, e eu estou com toda seriedade. Eu me sentia mais forte quando eu saía de lá. Né? Os horários são ingratos, né? De 8 às 10h30 da noite e tal. Mas quando você vai sentindo essas energias, quando você vai sentindo que você está evoluindo, que você está passando, cara, tem sensação melhor do que você saber que você ajudou uma pessoa. E não ajudar, as pessoas têm que entender que você pode até ajudar e ter uma necessidade material, mas a maior ajuda é você ouvir as pessoas. Quando a pessoa vem falar algum tipo de problema para você, porque ela acredita que você possa dar uma luz naquele tipo de problema. E a sua responsabilidade aumenta. É verdade. Né? Por isso que a gente tem que ter cuidado, às vezes, quando é uma coisa que realmente eu não sei, eu não teria como dar alguma opinião, eu peço um tempo, digo, gente, deixa eu dar uma olhada como é que eu vou adquirir esse tipo de informações para eu dar minha opinião. Eu digo, não é que está certo, eu vou dar minha opinião. Sim. Você avalia a sua, e você pode até juntar e criar uma nova. Mas a gente tem que ser ouvinte e sempre que puder ajudar o próximo. É uma sensação maravilhosa, né? Que a gente passa e que a gente tenta cada vez mais difundir isso para que a gente tenha a certeza que nós estamos cumprindo um papel que a maçonaria prega e a gente tem que sair dos regimentos e dali para a prática. É isso que eu digo. A gente tem que estar sempre na prática, porque a prática é a melhor forma de você se comunicar e a pessoa entender o que a gente está querendo. Maravilha, maravilha. Grão-mestre, a gente vem observando que a maçonaria ela tem laços estreitos com a família. Isso. Né? E como o senhor falou no começo da nossa conversa, como é que eu posso falar? Uma das dificuldades que hoje a maçonaria encontra-se é difundir a mulher dentro da própria maçonaria. Como é para o senhor quebrar esse paradigma sem deixar para trás os preceitos maçônicos, a história, e que tanto se cultiva durante todos esses anos? Pronto, ela está indo ao encontro do que eu estava dizendo. Como é que surgiu? Foi exatamente, como eu já tinha colocado, que a mulher tem mais facilidade, neste momento de críticas negativas, sensibilidade. Né? A mulher é muito mais sensível do que o homem. Sim. Ela tem mais
é força de comunicação das pessoas pararem para ouvir. É verdade. O cara não tem muita paciência, já fica, não, esse cara já vem me enrolar. É verdade. Passei claro, Sim, isso. Então verdade. a gente percebeu isso. E eu dei uma sorte muito grande, que a minha esposa, ela é muito ligada à área social, ela gosta disso, como eu gosto. Então ela foi 8 anos presidente da Cruz Vermelha aqui, passou 6 anos como presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Então, para ela, isso não é trabalho. Tem um trabalho ativo, né? É um Inclusive. trabalho que dá uma satisfação. É por isso que eu digo assim, às vezes eu não entendo pessoas que é negativista e cria, pessoas que infelizmente eu tenho até dó, porque eu acho que é a pessoa que tem pouca luz e tem pouca energia, aliás, só tem energia negativa. A satisfação que a gente tem quando uma pessoa dessa quer fazer alguma coisa de ruim, a gente já tem o contrário. É muito legal quando você faz uma coisa que a pessoa diz, puxa vida, você me ajudou nisso, a gente tem um convênio com entidades que faz exame para as mulheres, que a gente sente aquele avanço que você deu, por exemplo, com a rede que eu estava falando da minha esposa, Rede Feminina, ela coordenou isso e para levar as pessoas do interior para que possa vir fazer o tratamento de câncer, aquelas pessoas que não tinham condição de estar todo dia indo e voltando. É senso de humanidade. Humanidade. E a gente só vê que através das mulheres, cara, a gente vai avançar muito mais. Então, ela me dá essa força muito grande, porque aí é inerente à função, como eu estou com o Grão-Mestre, ela é presidente da rede feminina da nossa Frafrem, como a gente chama, as cunhadas. Então ela já gosta, então ela motiva com mais ênfase e tal, e a gente vai no interior e vão, aqueles caras os irmãos mais relutantes, a gente vai tentando ajeitar ele, aí leva as mulheres daqui, leva de outra loja. E fomentando a ideia, né? Vai formando a ideia. E você tem ideia, como eu falei, eu acho que a gente dobrou, mas a gente precisa triplicar, né, a quantidade, mas o avanço com relação à mudança cultural, da necessidade das mulheres estarem presentes, isso está num avanço fantástico, e elas estão empolgadas, elas se empolgam, elas têm um uniforme igual a gente tem o terno preto, elas têm um regimento de como é que chama? Um blazerzinho com vestido, com um lenço verde que identifica as ações de campo, ela tem um jaleco, né? Onde tem... Um grupo realmente organizado. Organizado para que a gente possa mostrar quem é o grupo que está fazendo. Sim. Entendeu? Agora, que a gente ainda precisa avançar muito, a gente precisa. Então, é um trabalho ligado especificamente à filantropia, né? Filantropia. Muito bacana. Aproveitando esse gancho aí, já falando das mulheres, eu gostaria que o eminente Grão-Mestre falasse um pouco aí das paramaçônicas masculinos e femininos que tem, como na nossa Glomeal, na nossa jurisdição, da grande loja, nós temos os Demolês e temos as Filhas de Jó. Inclusive, sábado agora vai ter uma sessão maravilhosa, lindíssima, que vai eleger a nova venerável rainha. É uma forma de agregar a família, né? Não é? Uma forma de agregar então, a família. O público não sabe, né? A participação das mulheres, dos jovens, né? Crianças também é importante dentro da maçonaria. Sim. Mas as pessoas só veem a questão do maçom. Então do homem maçom. Né? Vamos quebrar aqui esse paradigma aqui, explicando que o GOB também tem esse trabalho, do mesmo trabalho que a Glomeal também tem, a grande loja também tem, que são os Demolês para homens, para rapazes, e as Filhas de Jó para as moças, as meninas. As cunhadas, né? As sobrinhas. As sobrinhas. Olha, a gente, inclusive, é um ponto onde a gente precisa até evoluir com mais velocidade do que a parte feminina, porque é onde a gente ainda é carente. Tem muitas lojas que ainda não pegaram, não fizeram seus APJistas, as Filhas de Jó, a gente está quebrando das mulheres. Pronto, que é um outro ponto forte, foi bom você falar, onde as mulheres, ela fomenta, na hora que você põe elas lá, além dela fomentar a parte externa, ela fomenta a parte interna. Não é? E aí ela está trazendo vamos dizer, esses adolescentes, que é onde vai ser, né, o futuro da maçonaria. E a gente está lutando nisso porque a gente sabe,
estou mais para lá do que para cá, os jovens é que vão assumir isso. E a gente precisa de cada vez, se ele começa como adolescente, ele vai ter um preparo 10 vezes maior do que o nosso. Sem dúvida. Sem dúvida. Entendeu? Verdade. Que ele teve a possibilidade de, já na adolescência, ele ir já entrando na filosofia maçônica. Eu acho que a gente faz o mesmo trabalho, a gente precisa até que a gente dinamize mais. As mulheres estão imbuídas vamos dizer, dessa missão, e a gente, eu acho que está também trabalhando, mas é um ponto ainda que a gente precisa evoluirmos esse ano muito com as fraternas, e agora, esse ano, já estamos dedicando, tem um encontro agora nacional, vai ter aqui, o Edmilson está montando isso, que é o nosso secretário, exatamente dessas entidades paramaçônicas, para que a gente possa se inserir. Na hora que você cedia um tipo de encontro a nível nacional, ou regional, você vai se inserir no nível nacional. Sempre produtivo, né? Aquela força. A primeira coisa que eu fiz em maio do ano passado, a gente fez um encontro dos grão-mestres Norte e Nordeste. Por que Norte e Nordeste? Primeiro, para a gente se inserir como maçonaria, que a Alagoas estava pequeno e não estava tendo esse tipo de gestão. A gente fez esse encontro. Até porque também os problemas do Norte e do Nordeste, eles são muito parecidos. O Sul, o Sudeste é outra história. Outra realidade. Outra realidade, isso é óbvio até no nosso dia a dia, né? São os estados mais ricos, são os estados que têm muito mais indústria, tem mais possibilidade de emprego, ou seja, a gente tem a dificuldade. A gente fez esse primeiro encontro aqui, o ano passado, o Jorginho tive a honra de receber também o Jorginho lá, e a gente fez esse encontro, e esse encontro tanto pegou que agora, em maio desse ano, vai ser em Rondônia, lá no norte. E a gente, por quê? Porque a gente precisa ter uma representatividade a nível nacional. E se a gente tiver inserido naquilo que a nacional precisa, e a gente precisa estar inserido nesse contexto, que a gente seja ouvido, que a gente possa opinar, como a gente está fazendo nos estados, e eu acho que esse caminho está dando resultado. Que maravilha. Meu irmão, vamos tentar aqui desmistificar alguns mitos que tanto eu, quando não era maçom, quanto as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, inclusive tem, né? Muitos se falam que quando se entra na maçonaria, uma vez que entrou, não se pode mais sair. Isso é verdade, meu irmão? Não é verdade isso. Acho que a pessoa não pode estar num local que não está se sentindo bem, né? Mas a dissidência é muito pouca. Pelo menos aqui, na minha gestão, eu não tive ninguém. Às vezes o cara por problema de transferência, problema às vezes de saúde, às vezes até problemas financeiros, a pessoa está vivendo um momento difícil, pede um afastamento e tal, mas sair, na hora que quiser sair, eu acho que tem mais o que buscar, tem mais que sair mesmo. Se a pessoa não está se sentindo bem, você não pode estar num lugar que não esteja se sentindo bem, que você não esteja se sentindo produtivo. É por isso que a minha preocupação de envolvimento democraticamente de cada venerável, de cada loja, para que ele possa transmitir aquilo dentro das suas sessões, o que a gente está vivendo mensalmente, discutindo os problemas do Estado, como resolvê-los, para que a gente possa motivar os obreiros que estão entrando. Entendeu? Para os aprendizes, quando chegarem, começarem a se motivarem com aquilo, depois você vai para companheiro, você se motivar, porque se você não tiver uma forma de motivar aqueles que estão chegando, eles começam a desanimar com relação àquilo. Então a gente tem essa responsabilidade, e eu com meu entendimento, que se a pessoa não está se sentindo bem, seja para a maçonaria ou para qualquer outro lugar, você tem que buscar. Essa nossa passagem aqui da Terra, ela é muito rápida, cara. Você não pode perder tempo com uma coisa que você não está querendo. Sim. Entendeu? De fato. Você tem que estar querendo umas coisas e tentando realizá-las. Eminente grão-mestre, tem um fato interessante, né? Que acontece isso. Na nossa jurisdição glomeal, nós temos um rito, né? O escocês antigo e aceito.
o GOB ele tem vários ritos, né? Que é muito interessante, é muito enriquecedor, né? Então, assim, conte-nos para nós essa maravilha de enriquecimento dos ritos que é praticado no GOB, que nós só temos um. Sim. Estavam tentando batalhar outro rito, mas aí tá bem a legislação, aquela coisa toda. E tá, Tem que se adequar, né? se adequar. Enfim, não é culpa do grão-mestre, nosso grão-mestre Jorginho, não é culpa dele. É todo um processo aí que é totalmente diferente do GOB. O GOB a gente vê que tem rito brasileiro, rito Adoniramita, rito retificado, do qual eu sou membro honorário da loja Jacob Boheme, do meu irmão Everton, que é o venerável mestre lá, um abraço. Logo, logo vai estar aqui também trocando ideia com a gente, falando mais do rito. E aproveitando esse gancho, né, dessa diversidade de ritos que tem no GOB, esse enriquecimento, vocês também podem fazer parte de outra loja. Além da loja mãe, pode fazer parte de outra loja. Nós não podemos, só podemos ser uma loja Tem essa única. peculiaridade, né? Exatamente. Peculiaridade que varia de potência para potência. Explique melhor, Sereníssimo. Não, eu acho que foi, o entendimento foi exatamente, principalmente no Sul, né, que você tem muito mais irmãos, que logicamente a população é outra, o poder econômico é outro, então você tem, por só Santa Catarina tem, São Paulo, Santa Catarina, 12 mil irmãos. É muita gente. Muita gente. Entendeu? Então aí que houve um entendimento lá para trás que você não adiantava a gente ficar preso ao rito escocês antigo e aceito, onde tinha pessoas que tinham passado, o cara ter morado fora do Brasil, tem lá outro rito, tem não sei o quê. O cara vai na nossa, não sei o que vocês têm lá a parte filosófica da delegacia litúrgica, que é do grau 1 ao 33, Sim. onde as pessoas se apaixonam por outro tipo de rito, entendeu? Acha mais bonito, acha legal, acha que isso aqui, até o vestimento, os paramentos, aí vem a gravata branca, o outro gravata vinho. Então, eu acho, aí começou o seguinte, lá para trás, não, meu amigo, qual é o problema? A loja tem, pelo menos comigo aqui agora, a gente está mantendo isso. Se a loja mesmo agora queriam mudar o rito, não tem problema. Desde que a maioria aprove, faz 3 votações, aprovou, vamos mudar. É democrático demais o GOB, né? Porque senão, cara, qual é aquilo que eu estou te falando? Você está num lugar que você está chateado, que você queria um outro rito, aí você vai para aquela loja que cria uma desarmonia, né? É verdade. Cria uma desarmonia. Então, essa visão do GOB foi uma visão legal, eu acho boa. Né? Inovadora, né? Inovadora. Uma coisa... E essa questão também dos irmãos ser de uma loja e pode também se filiar a outra também é um fato interessantíssimo. Que a gente também se agrada de uma loja que a gente visita muito e não pode ser membro honorário. Né? Só pode ser membro honorário lá na nossa jurisdição, né? Na grande loja. Mas no GOB você pode ser filiado a outra loja. Pode. Que maravilha. Pode. E também foi uma forma também que você vai pagar uma mensalidade lá na outra loja também. Ou seja... Você não quer? Você pode pagar. Você paga aqui, seu cargo, seus encargos. Que a maior deficiência da gente aqui no estado é financeira. Sim. Então, se você quer participar, maravilha. Não tem problema nenhum. E ele tem a loja mãe dele e participa Olha só. Eu mesmo, quando eu fui venerável da Perfeita Amizade, e a gente precisava fortalecer a loja Amor da Pátria, né? E aí eu tinha saído de venerável e tal. Eu fui venerável da outra loja que eu não era. Eu me filiei a outra e aí fui venerável lá até a gente completar o quadro. Quando completou o quadro, no meio do coisa eu saí. Minha proposta era só fortalecer e botar uma quantidade de irmãos para que pudesse tocar a loja. Eu acho que isso aí são facilidades para que a gente não possa perder os irmãos. Sim, a ideia é somar. Maravilha. Grão-mestre, muito se falam que a maçonaria é um órgão muito discreto, muito secreto, muito fechado. Como é que se administra esse conceito de ser discreto, ser muito fechado, com essa realidade contemporânea que a gente vive hoje, de internet, de rádio, para difundir o que de fato é a maçonaria? E como a gente falou lá atrás no início da nossa conversa, não difundir fake news. Exatamente. Olha, eu vejo da seguinte forma, e é por isso que a importância, é uma das coisas, da importância das mulheres e dos apejotistas e todas a parte dos adolescentes e das mulheres. Por quê? Porque a gente diz, não, veja só,
não tem nada de escondido. É o seguinte, toda a participação das ações, ela inclusive são feitas não pelos maçons. É essa a proposta da gestão da gente. Que aí eu já dou, como diz o outro, eu já bota aqui uma parede forte. Sim. Tanto aqui. Agora, a gente tem o seguinte, como a coisa ela vem numa tradição, a sessão em si, ela será feita sempre com os irmãos da loja ou visitantes, mas que sejam maçons. Sim. E a gente, nas sessões, que a gente chama as sessões brancas, que aí a gente envolve maçom, não maçom, as fraternas e tudo, vocês vão participar. Agora, a gente se preserva no direito de manter uma tradição, de ter no dia a dia das sessões, a gente tem a nossa ritualística, a coisa, ela vem, as sessões, ela tem um cunho sem ter, direcionar religiões, mas que é o seguinte, a gente só começa uma sessão lendo uma parte da Bíblia, a Bíblia fica aberta, ou seja, aceitando qualquer tipo de credo com relação... Porque a Bíblia, em qualquer lugar, você tem um direcionamento, tem um livro, né? E a gente lá não chama nem livro, a gente chama o livro da lei. Em que pese a maçonaria não ser uma religião. Né? Em que pese ser a religião, mas a gente chama o livro da lei. Por quê? Porque toda crença tem algum livro dizendo alguma coisa. Um livro norteador. Norteador. Então eu quebro dessa forma, dizendo que essa é tipo uma tradição. E por que ela fica mais fechada? Porque você tem que vir através de uma indicação de alguém. Que para a gente, por exemplo, a gente poderia, aquilo que eu falei no primeiro momento de duplicar, se a gente tivesse portas abertas, a gente podia até criar alguma coisa e ter uma adesão muito mais rápida, muito mais forte, mais de gente. Mas o que interessa para a gente, quantidade é importante, mas mais importante que quantidade é a qualidade de quem está entrando. Que maravilha. Por isso que essa indicação é importante, esse aval dos irmãos que vão fazer o levantamento, uma sindicância, ele possa trazer uma possibilidade de você ter trazido uma pessoa que não seja uma pessoa que venha destruir. Sim. Ela vem no sentido de construir. Que maravilha. Essa é a proposta. Por isso que eu acho que a gente acalma os nervos toda vez que a gente fala isso. Né? E eu já digo, as mulheres estão ajudando muita gente nessa quebrada desse gelo, dessas paredes que ainda atrapalham um pouco. O papel fundamental das mulheres. Né? Virou mestre, a gente começou a falar aqui que a maçonaria tem essa diversidade, é um pouco incutida, né, em razão dessas chamadas de indicações. E eu acredito que a minha dúvida e a dúvida de qualquer pessoa que está nos assistindo, qual é a relação da maçonaria com o bode? Rapaz, olha, o conceito em si, a gente não sabe porque é uma coisa muito antiga, né? Diz que lá para trás tinha que fazer o tipo de oferenda, que o coitado do bode é que pagava o preço, né? Então, se é verdade, a gente não consegue afirmar, mas ela tem uma representação, e pegou tanto isso, que quando maçonaria bode, tem um bode, e ficou isso, e ela não se tornou uma coisa onde é que a gente avançou. Ela não se torna pejorativa. Sim. Pelo contrário, é como se fosse um mascote da maçonaria. Exatamente. Então, tem um mascote, tem um urso, tem um coelhinho, o Flamengo tem o urubu, o outro tem lá o porco. Né? Isso, né? Então, o nosso mascote é o bode. Então, o bode resolve o problema da maçonaria. A identificação é por esse caminho, né? É verdade. Os mitos é engraçado porque ele leva as fantasias, né? As pessoas a viajarem realmente nas fantasias e também na questão até das opiniões. Né? Por uma fantasia, ele leva uma opinião e pensa que é aquilo. Verdade. Mas hoje nós não somos mais secretos, nós somos discretos. Todo mundo sabe para onde a gente vai. Nós temos personalidade jurídica, inclusive. Personalidade jurídica, né? Então a gente não tem mais como se esconder da sociedade. E hoje, olha, o podcast aqui, a Cássia Cast, botando a cara para bater e falando de maçonaria pela primeira vez em Alagoas, que é uma coisa inédita, né? Maravilha. A gente está fazendo isso. Começamos com o programa Cássia Amarela e agora com a Cássia Cast. E estamos com essa cadência, essa tendência a sempre mostrar para o povo, para a população, principalmente para os não maçons, o que é maçonaria e quem são os maçons. Como nós. Muitos amigos meus não sabiam que eu era maçom, eu também não dizia.
E também Eu também. ficaram Que é sabendo uma, pelo que é uma podcast. característica do maçom ser discreto. Então não Exatamente. teria necessidade de você falar para A ou para B que era maçom. Agora, uma coisa que disseram, rapaz, por isso você comprou aquele carro rápido. Tás rico, hein, negão? Olha, você tocou num ponto que Riqueza, sabe que isso né? prejudica a gente? É danado. Porque quando a gente está fazendo algumas ações, como o Sul, como eu te falei, o Sudeste é uma outra, com relação à parte financeira, outra coisa, a gente paga um preço assim. Mas vocês vêm pedir ajuda, vocês têm dinheiro pra caramba, o que você vai fazer aqui? Tá vendo? É ruim, Verdade. Criou-se isso atrapalha. É por isso que a gente tem que ser a cada dia mais realista. Não é, cara, não é. A gente, pelo contrário, é uma pobreza aqui pedindo esmola para dois. Porque vamos dizer assim, o que a gente arrecada por mês na normalidade com os irmãos é para pagar energia, água, alguma pessoa que tem algum trabalho, contabilidade, essas coisas que você tem que manter. Material de limpeza, essas coisas. Essas coisas. Então, não sobra. Todas as vezes que a gente quer fazer alguma ação, alguma coisa, agora mesmo a gente querendo fazer essa obra com relação à parte estrutural do GOB, cara, eu estou queimando a pestana aqui, vendo como é que vai fazer, pedindo ajuda A e B ou C, quem pode efetivamente ajudar, e a gente vai fazer ela modulado, porque não dá para você assim, vou fazer ou não. Sim. Peraí, vamos fazer o primeiro o que a gente está precisando. Isso. Depois, isso. Aí fazer um cronograma de avanço no sentido que a gente vá avançando. O prédio que a gente pegou, infelizmente, tem as paredes, mas roubaram tudo, roubaram fio, roubaram tudo. E aí você tem que começar agora. Como é que a gente quer fazer? Projeto. Aí demorou, era uma doação, porque não tinha como pagar um projeto. Aí um amigo nosso, que é arquiteto, fez o projeto. Aí você tem que começar agora pela parte elétrica, hidráulica, comprar porta e janela e pintura. O teto eu já consegui, já fiz. Agora, são coisas, aí vai modulando. Depois a gente vai fazendo as coisas. E a dificuldade é enorme, mas a imagem isso é verdade. A imagem que diz que todo maçom tem muito dinheiro, entendeu? Todo maçom é rico, todo mundo tem dinheiro. Meu amigo. Isso é mais comum. Brincadeira, meu Deus. Maravilha. E vamos encerrar o nosso podcast. Vamos pedir para o nosso grão-mestre deixar uma mensagem para os nossos internautas, para os nossos ouvintes, para que a mensagem chegue e dissemine na cabeça deles como eles estão vendo a maçonaria de uma forma diferente. Deixa uma mensagem para os nossos internautas. Antes de deixar essa mensagem, eu queria realmente, de coração, parabenizar vocês. Porque eu compartilho dessa forma. A minha gestão está calcada exatamente na comunicação e vocês estão nessa linha. Para mim é um prazer enorme e dar os parabéns. Por quê? Porque eu, na minha vida profissional, em 2015, nós conseguimos, através de recurso do Senado Federal, nós conseguimos, o Tribunal de Contas hoje tem uma televisão e tem uma rádio. É a TV Cidadã e a Rádio Cidadã. Que maravilha. Então, avanço, né? A gente transmite as sessões da TV Justiça, Câmara e Senado, e a gente tem uma quantidade de horas diária para usar dentro do que a gente precisa divulgar aqui. E a rádio é a mesma coisa. Então, foi uma conquista que a gente teve lá em 2015, quando eu estava a primeira vez na presidência, e eu acho que isso era meu sonho lá. Eu estou vendo que esse sonho só multiplicou. Hoje a gente produz o Jornal Nacional dos Tribunais de Contas. Ele é produzido aqui em Alagoas. Que maravilha. Entendeu? Através da nossa TV Cidadã. Quando eu vejo o seu pioneirismo de vocês dois e da equipe toda, né? Vocês lutando por essa causa da maçonaria, divulgando, chamando pessoas que possam cada vez mais desmistificar isso no sentido de transparência, de coisas boas, que a gente está querendo só que venham pessoas para se associar nessa luta que a gente precisa ter. Eu acho que era esse primeiro momento, parabenizar vocês por tudo isso que eu aconteceu, eu estou vendo o resultado e eu tenho certeza que o que está acontecendo aqui vai trazer muitos frutos para vocês em todos os sentidos. E isso aí,
obviamente, de tabela, a maçonaria vem junto, Sim, porque vem junto, o programa verdade. é ligado para isso. Maravilha. E aproveitando esse momento de agradecimento, é dizer para as pessoas que vão assistir o programa, dizer que a gente precisa que as pessoas que querem evoluir, espiritual, profissional, que quer dentro de ser uma pessoa dentro da sua família, uma pessoa que tenha a mente aberta, que o melhor que tem na sua vida, nesse momento que você passa por esse mundo que a gente vive aqui hoje, é você reproduzir sempre o bem. Você dar sempre o melhor de você. É sempre você transmitir o que você pode fazer para ajudar. Cada um na sua função. Toda função e todos os lugares, ele tem uma importância enorme. Então, se as pessoas tiverem esse entendimento, a gente não tem bloqueio por problemas por exemplo, sociais, de níveis sociais, absolutamente. O nosso problema é que a gente tenha pessoas que queiram melhorar e que queiram ser fator multiplicador para a sociedade de tudo aquilo que ela aprender, aquilo que ela queira transmitir. Quando a pessoa quer transmitir aquilo que ela está dando para a sua família e quer transmitir para todos, não pode ser coisa ruim, que eu não acredito que uma pessoa queira dar para a sua família coisa ruim. Sua família é a coisa mais importante, eu acho que esse é o caminho que a gente prega na maçonaria, e eu espero que a gente possa dar velocidade a tudo isso, toda essa melhora cultural que a gente pretende ter, o que a gente está lutando, e eu tenho certeza que vocês vão fazer parte dessa evolução, dessa rapidez. Tá? E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui, e a gente está batendo esse papo aqui, e eu tenho certeza que vai dar uma repercussão boa, no sentido, como te falei, positivo, e a gente poder multiplicar o dobro desses irmãos que a gente já tem hoje. Muito obrigado. Maravilha. Nós que agradecemos o eminente grão-mestre Otávio Lessa, uma personalidade maravilhosa, uma pessoa do qual a gente já estava esperando aqui, né? Sim, A gente já com estava certeza. mentalizando aqui, já desde quando a gente começou esse podcast, fazer uma série de grão-mestres, né, para a gente dar esse pontapé nesse entendimento maçônico de nossos tempos e de nossos dias. É isso, Everson? Exatamente. E nós conversamos com o nosso irmão Otávio Lessa. Ele é grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. E aqui no AcáciaCast você enxerga a maçonaria de uma forma diferente. Ative o sininho, curte, compartilha com seus amigos, com seus irmãos. E aqui venha enxergar a maçonaria de uma forma diferente. Nosso Instagram, AcáciaCast OF, de oficial. E também o canal lá no YouTube, hein? AcáciaCast. É isso aí. Deixa o teu like, deixa lá o compartilhamento e comentário, principalmente comentário dos nossos irmãos maçons, que estão aí todo mundo antenado esperando essa reportagem aqui, ou essa matéria, ou essa bate-papo, né? Essa conversa, né? Formalizada, informal aqui, que a gente fez acontecer. Até o próximo episódio, hein?